Mulher analfabeta, negra, migrante, que veio do interior de Minas para morar numa favela paulista no fim dos anos 40 e se tornou uma escritora reconhecida. Carolina de Jesus era o seu nome. Sua obra mais conhecida, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, vendeu 100 mil exemplares e foi traduzido para 29 idiomas. A professora e também jornalista Bianca Santana está em conexão com a gente, direto de São Paulo, para a gente relembrar a trajetória, dessa importante autora da literatura negra. Obrigada, Bianca, por nos atender. Eu queria que a gente fizesse assim um pequeno exercício e breve de pensar com a cabeça da sociedade brasileira lá dos anos 50 e 60, para a gente tentar entender o que representou essa mulher se expressar por meio das palavras. Muito obrigada, uma alegria poder participar do programa. E a sociedade brasileira, naquele período, acreditava no mito da democracia racial. Então, existia, no pensamento brasileiro e no senso comum, a ideia de que todo mundo vivia em harmonia e igualdade, independentemente da origem étnico-racial. Quando a maior parte das pessoas negras não tinha acesso a direitos, como acontece até hoje, No Brasil, as pessoas negras não acessam os mesmos direitos que as pessoas brancas, da mesma forma, assim como a população indígena. Mas naquele período, o mito da democracia racial ele é fundante, ele está muito pungente na sociedade brasileira. Imagina, então, você ter uma mulher negra, pobre, favelada, catadora de papelão, como ela não era recebida, nos lugares onde ela passava. Ela descreve isso muito bem ali no Quarto de Despejo, como o contato era muito complicado, mesmo ali na periferia, mesmo com as pessoas brancas que viviam na favela. Tem ali um questionamento muito forte dessa ideia de igualdade. E esse registro, feito, Bianca, de qualquer jeito, quer dizer, num resto de papel, um guardanapo, onde quer que fosse, em qualquer área, ela conseguia se expressar, E aí eu queria aproveitar para te perguntar também, na sua opinião, qual que foi o maior feito de Carolina de Jesus, Se foi ter escrito sobre a sua própria miséria, e com aquela intensidade com que ela escreveu, ou se foi resistir por meio da escrita? Pergunta complexa, porque acho que a escrita como desabafo, como expressão, ela é de uma potência enorme. E, sem dúvida, sim, de resistência, E acho que a Carolina, ela tinha bastante noção de que aquela era a vida dela, mas também era a vida de tantas outras mulheres em condições parecidas com a dela. E colocar, o próprio rosto, a própria voz, o próprio nome nessa narrativa é, de fato, muita coragem. Porque até hoje, quem quer ser negro no Brasil? Quando a gente sabe que os indicadores são muito difíceis, quando existe um genocídio da população negra, quando toda a imagem nos veículos de comunicação é uma imagem estereotipada, que reforça a imagem das pessoas negras numa condição de subalternidade ou de violência, é muito difícil assumir esse negro e saber que essa é você nessa sociedade. E Carolina faz isso com uma força enorme. Então, ela escreve e ela dá nome às pessoas, ela dá nome às condições, ela registra em detalhes aquilo que ela vive, o que sim precisa de muita coragem para fazer, para registrar isso por escrito, e depois a literatura dela ganha o mundo. Então, de novo, a figura dela, o corpo dela, que percorre os lugares levando essa imagem. A gente tem, Bianca, desculpa te interromper, mas é porque a gente tem aqui também uma série que foi feita lindamente aqui pelo canal Futura, é de 2005, mas vale a pena o registro e vale a pena a gente rever, porque fala de heróis de todo mundo, E Carolina de Jesus está lá, belamente, olha só. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo,
mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje, trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. O Brasil devia ser dirigido por alguém que já passou fome, dizia Carolina Maria de Jesus. E eu digo, sou Ruth de Souza, sou uma cidadã negra brasileira. Impressionante, né, Bianca, a atualidade desse texto, né? Um texto de 1960. Exatamente. Ele é muito atual e a Carolina, ela também inaugura, né, e inspira uma série de outras escritoras negras. A Conceição Evaristo, por exemplo, que além de pesquisar a obra da Carolina, porque ela é doutora em literatura e linguística, ela também é uma grande escritora brasileira, uma grande escritora negra. E ela disse como foi inspirador ler Quarto de Despejo, como ela percebeu a condição dela muito parecida com a da Carolina, da mãe dela especialmente, e como ela se sentiu motivada a escrever a partir dessa leitura, e como ela é atual até hoje, como a gente se reconhece nela. E Carolina morreu pobre em 77, né? Quer dizer, não conseguiu mudar a sua condição social, né? Apesar de todos os registros que ela fez e da forma como ela se expressou. Exatamente, porque às vezes parece que é só o mérito. O discurso da meritocracia diz que se você for investir, você vai conseguir ter sucesso. Mas num contexto racista, machista, excludente, por mais que a Carolina fosse uma escritora brilhante e celebrada, traduzida para tantas línguas, o contexto social e político era muito pesado para ela, né? O Joel Rofino escreve algo que o Ney Lopes cita no livro dele, né, sobre escritores negros brasileiros, dizendo que a Carolina ela não se encaixava muito num discurso que a esquerda queria dela, como se ela fosse comunista ou uma pobre, né, que quer uma transformação social dessa forma, mas ela também não era uma negra subalterna que abaixava a cabeça de acordo com o que podiam esperar as pessoas mais conservadoras. Então, é como se ela não agradasse ninguém na expressividade da voz dela. E aí essa é uma das leituras, né, de ela morrer isolada, sozinha e pobre, morando em Parelheiros, na zona sul da cidade. Exatamente. Como é importante, né, a gente olhar também para esse passado aí para entender um pouco como tudo vem se desenvolvendo até agora. Bianca Santana, jornalista e também professora, obrigadíssima por suas informações aqui para o Conexão, viu? É isso, uma alegria, uma honra, ainda mais falando sobre a Carolina. Muito obrigada. Que bom que possa falar sempre sobre ela e sobre todas as autoras e autores negros desse país, que sejam muitos daqui para frente e sempre mais. Bom, para você aí que nos acompanha, até uma próxima.